Flamengo venceu o Curitiba e o Careca sorriu com o gol do Gerson. Porque ajudou o Vascão. Esse jogo foi no Couto Pereira, numa partida muito movimentada. Contra o estrelado Flamengo, mais de 30 mil torcedores acreditaram em um início de segundo turno diferente para o Coritiba. Em campo, o Coxa saiu na frente depois de pênalti de Felipe Luiz em Robson. Ele mesmo, Robson, fez 1-0. Só que 3 minutos depois, Moreno derrubou Wesley, pênalti. Gabigol empatou. Gabigol acertou a trave, mas a virada viria com a Arrascaeta. O Edu parou no Matheus Cunha na primeira. E cara a cara com o goleiro, parou nele de novo. Menos mal que no primeiro lance do segundo tempo, Edu empatou. No jogo amarrado da etapa final, o Coxa parecia mais perto do gol. O Robson tentou ajeitar por Bruno Gomes, não deu boa. As tentativas do Caio César e do Bianchi também foram para longe. Já quando o Lisiero tinha a bola dominada e errou o passe, ela foi parar com o Gerson, que soltou um canhão na gaveta. Não poderia ter sido pior. Apesar do jogo equilibrado que o Coritiba fez, o golaço do Gerson no finalzinho da partida decretou a 4ª derrota seguida do Coritiba. E agora são 7 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Boa tarde, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa. Boa Você tarde. de casa já corre lá na nossa rede social, já manda sua mensagem no nosso Twitter, #SBT Esporte, assim você fala com a gente. Vene Casagrande, o Flamengo mereceu virar esse jogo? Olha, Fernanda Maia, merecer, eu não sei, porque meritocracia é difícil no futebol, mas se você me perguntar assim, o Flamengo venceu e convenceu? Não. Foi mais uma partida muito ruim do Flamengo, sobretudo no segundo tempo. Para ser justo, no primeiro tempo teve até a oportunidade de matar o jogo. Só que não dá para um time como o Flamengo fazer um bom primeiro tempo e no segundo tempo fazer um segundo tempo totalmente avesso, totalmente diferente. E assim, se o Flamengo perdesse o jogo, não seria nenhum absurdo, porque o Curitiba teve a oportunidade de fazer o terceiro antes do Flamengo fazer o terceiro com o Gerson. Que assim, é um jogador fora de série, mas estava muito mal na partida, muito mal. Mas jogador fora de série é isso. É igual a Arrascaeta, que faz uma partida muito mal, mas faz um gol de cabeça. Mas não dá para o Flamengo achar que o Flamengo está no caminho certo. Eu não consigo mais entender as escolhas do Sampaoli em começar com o Felipe Luiz. Novamente um gol nas costas do Felipe Luiz, com o lateral esquerdo fazendo um pênalti, o Curitiba abrindo o placar. Ah, Vene, mas o Ayrton Lucas não está numa fase boa. Beleza, mas mesmo assim está jogando melhor que o Felipe Luiz. Todas as oportunidades, todos os times adversários é sempre no lado esquerdo do Flamengo quando o Felipe Luiz está em campo. E outra, Fernanda Maia, eu vi muito torcedor crucificando o Fabrício Bruno por conta da falha dele no segundo gol do Curitiba. Eu não vou achar justo. Eu não acho justo. É um jogador que tem muito crédito, tá jogando muito bem, tá fazendo uma boa temporada e eu não vou vir aqui na frente das câmeras ficar criticando um zagueiro que deu mole ali porque a bola foi desviada. Então, de maneira geral, eu acho que assim, você vai me perguntar de quem é a culpa do Flamengo estar jogando mal? É do Sampaoli, porque não dá mais pra gente aceitar todo jogo uma escalação diferente. Eu não sou contra isso. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a partir do momento que é treinado, e não é treinado dessa maneira. E não dá tempo de treinar. Dá tempo, é muita exatamente. Competição, é muita coisa. E assim, nem os próprios jogadores, isso é até informação, nem os próprios jogadores gostam dessa metodologia de trabalho, que a todo momento muda. Tem alguns jogadores que são titulares e eles têm que ser mantidos no time titular. Pronto, Vitor Hugo é um jogador que está merecendo titularidade. O próprio Pulgar, hoje, não tem como você tirar esse jogador. Agora, na zaga, por exemplo, a todo momento ele muda. Daqui a pouco o Davi Luiz volta de uma lesão muscular, ele vai botar o Davi Luiz no lugar de alguém. Ou seja do Léo Pereira, seja do Fabrício Bruno. Tem duas coisas no futebol que eu não concordo muito. E alguns desses treinadores estrangeiros têm essa tendência. A primeira é a exigência de versatilidade. Nem todo jogador está pronto para mudar o seu local em que se sente mais à vontade. E nem todo jogador também está pronto de dizer, professor, eu não quero jogar ali. Então, às vezes, o cara joga, o cara não vai bem ali e a culpa acaba sendo do cara e ele não estava pronto. E outra coisa que eu não gosto também é cada jogo é uma escalação. Aqui no Brasil, isso pouco funciona. Não só porque a torcida não gosta muito, mas também porque os próprios jogadores não estão habituados com isso. Aí o Pedrosa outro dia falou, o seu time com o Luiz Castro fazia isso. Mas ele mudava peça por peça.
Ele tirava o Gabriel Pires e colocava o Lucas Fernandes, ele tirava o Rafael, botava o de Plácido, ele poupava fisicamente. O que a gente vê o São Paulo fazendo é cada hora é um tipo de jogo. Não, e tem um ponto aí também, Fernando, mas que algo que está me incomodando bastante. Por exemplo, eu entendo a preferência dele por Gabigol, mas o Gabigol não está num bom momento, está jogando muito mal. Por que ele não tira o Gabigol e coloca o Pedro? Eu não sou contra ele, por exemplo, botar o Arrascaeta de falso 9, como a gente gosta de dizer. Sim. Isso aí, beleza, durante o jogo eu não sou contra. Só que ele vai e coloca o Pedro aos 37 do segundo tempo. Eu não consigo defender mais as escolhas do São Paulo. Eu não consigo ver um futuro promissor do Flamengo e não é nessa temporada. Eu já estou pensando na temporada seguinte, porque essa temporada do Flamengo é melancólica. Pode ganhar a Copa do Brasil? Até pode, na Bacia das Almas, porque a gente está falando de um Flamengo que nem chega como favorito para pegar o São Paulo. E se a gente for fazer uma análise dos dois elencos, cara, o Flamengo tem o favoritismo se a gente for fazer um raio-x. Agora, dentro de campo, esquece. Hoje eu apostaria no São Paulo, muito mais do que no Flamengo. Ô, Pedrosa, essa falta de qual é o time do Flamengo, o torcedor sente isso. Por exemplo, se a gente lembrar em 2019, eu acho que aquele time campeão, ele só foi escalado daquela mesma forma 8 vezes. Porque o volta e meia precisa trocar, é um amarelo, é por suspensão, um machuca, o outro sente, outro tem que ser poupado, isso acontece. Mas hoje o rubro-negro não consegue escalar o time do Flamengo. Não sabe qual é a zaga, não sabe qual é o meio de campo, não sabe qual é um ataque, não sabe. Mas o time do Flamengo teve tantas mudanças assim em relação à última escalação? Porque a única mudança que eu consigo ver foi o Wesley. O Wesley e também teve o Vitor Hugo. Só que assim, no estilo de jogo também teve mudança. Isso, muda. Eu acho que a maior questão é essa. Não é o problema das peças e as mudanças das peças. É porque o Flamengo caiu de rendimento com o Sampaoli. Tem tido uma transição lenta, uma vulnerabilidade muito grande. Ontem teve erros individuais. O Fabrício Bruno, eu concordo plenamente com ele. Mas olha só, o erro do Felipe Luiz, eu não consigo justificar a preferência dele pro Felipe Luiz. O único ponto que eu contesto mesmo a escalação do São Paulo é essa lateral esquerda. Eu adoro o Felipe Luiz. Com bola. Com bola ele é um craque. Sem bola ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais pontas velozes em cima dele. E isso a gente tem visto é o que mais tem no futebol brasileiro. Desde a partida contra o Olímpia e também no jogo contra o Grêmio ele também foi mal. Em outras oportunidades ele foi mal. E a gente está falando aqui que o reserva dele não é um jogador qualquer. O reserva dele chegou à seleção brasileira nessa temporada. Então o Ayrton Lucas deveria ter oportunidade porque, na minha visão, ofensivamente dá mais pro Flamengo nesse espeto de bola para apoiar o Bruno Henrique e também defensivamente porque a recomposição do Ayrton Lucas é animal, ele corre muito. Chegou a falar aqui do Ayrton ser o melhor lateral da temporada. Sim, sem dúvida. E a gente estava falando sobre isso aqui nesse programa esse ano. E só para ser justo, justo, de sequência. Eu acho que ele caiu de rendimento. Eu não acho que ele seja o mesmo Ayrton Lucas que ele foi no primeiro semestre, até mesmo recentemente aí, até chegar à seleção brasileira. Mas mesmo assim, eu não consigo ver o Ayrton Lucas sendo reserva para o Felipe Luiz. Quando ele coloca o Felipe Luiz em campo, eu já falei isso aqui, é uma estratégia para fazer o Felipe povoar o meio, porque o Felipe muitas vezes se posiciona como um volante. A questão é, eu acho que o Flamengo perde ofensivamente e defensivamente com essa escolha. Porque se você tem o Eric Pulgar e o Vitor Hugo em campo, você já consegue dar um suporte para esse lateral subir, deixando o Ayrton Lucas e o Wesley, que é como o Flamengo gosta de jogar. O problema para mim está na execução de ideias e não pelas peças que estão sendo trocadas. A execução de ideias do Flamengo, tirando a questão do Felipe Luiz, que eu concordo plenamente, é uma execução lenta e uma execução que, mais uma vez, ela fica dependente da questão individual dos atletas, porque o Flamengo ganhou o jogo ontem no chute do Gerson, que é mérito dele, mas que mais uma vez mostra a escassez de ideias desse time. Gerson Põe na tela aqui a nossa Flamengo enquete. vira Esse sobre o assunto Coritiba dominou. e sobe para a terceira colocação. Volante acerta lindo chute no apagar das luzes para arrancar a vitória rubro-negra no Couto Pereira. Coxa segue afundado na zona de rebaixamento. No apagar das luzes, o Flamengo arrancou na marra uma importante vitória dentro do Couto Pereira. Graças ao belo gol de Gerson, anotado já aos 48 minutos do segundo tempo, o rubro-negro venceu o Coritiba pelo placar de 3-2, Gabigol e Arrascaeta também marcaram para os cariocas, e Robson e Edu a favor dos paranaenses, neste domingo. Na outra ponta da tabela, o Coxa pode valorizar a boa atuação que teve dentro de casa, mas segue atolado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Flamengo sobe para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, ultrapassando o Grêmio, que foi derrotado pelo Santos na tarde deste domingo. Já o Coritiba perdeu posições e agora é o 19º colocado,
com 14, sendo superado pelo Vasco, que também triunfou nesta 20ª rodada. Golaço Salvador. Quando tudo caminhava para um 2-2 frustrante no Couto Pereira, Gerson apareceu para ser o personagem principal da partida. Após roubada de bola de Thiago Maia e passe de Luiz Araújo, o volante acertou um lindo chute de fora da área, aos 48 minutos do segundo tempo. Impediu um resultado frustrante para o rubro-negro, que saiu atrás no placar e conseguiu reagir para ficar com a vitória. Como foi o primeiro tempo? O Couto Pereira acompanhou uma primeira etapa movimentadíssima, com diversos lances de perigo para os dois lados. O Flamengo venceu pelo placar de 2-1, com gols de Gabigol e Bruno Henrique. Robson fez para o Coxa. Mas ambas as equipes poderiam ir para o intervalo tendo balançado a rede mais vezes. No Flamengo, Bruno Henrique era o dono da partida. Mesmo sem ter marcado na primeira etapa, foi quem criou as melhores jogadas do ataque rubro-negro. Wesley sofreu o pênalti convertido por Gabigol. Já Arrascaeta anotou após boa jogada do camisa 27 e assistência de Vitor Hugo. Pelo lado do Coritiba, o destaque foi Marcelino Moreno, que deu muito trabalho atuando pelo lado esquerdo. Robson marcou de pênalti e Edu viu Matheus Cunha fazer um milagre num lance cara a cara. O Coxa também reclamou de uma penalidade que teria sido cometida por Wesley.